Presta atenção nessa notícia aqui gravíssima, que eu acredito que seja verdade, não é normal não. News Atual, esse portal aqui. News Atual. Barroso comprou imóvel avaliado em 22 milhões nos Estados Unidos, à vista. Diz esse portal aqui. Meu irmão, você tem noção do que é 22 milhões à vista, a pilha de dinheiro que é essa porra? Tu acha que isso aqui ia sair na mídia se não fosse verdade? Acorda, cambada de trouxa. Vocês que estão fazendo L ainda, acorda, porra. Esses caras estão ferrando com o Brasil, filho. Eles e toda a trupe deles, Lula, etc e tal, PT, PSOL. Acorda, porra. 2026 é Bolsonaro e vamos fazer campanha de graça para ele, já que ele não pode falar nas redes sociais. Fui.